Olha, com alegria nós chegamos até você em todo o Brasil, aqui pela TV Com o programa Mato Grosso do Sul em Foco. O MS em Foco, ele quer levar o conhecimento do nosso estado a todo o nosso país aqui pela TV Com. E vamos deixar aqui um convite especial para você vir conhecer o Mato Grosso do Sul. E não saia daí, o Mato Grosso do Sul em Foco, hoje também produzido aqui pela a nossa programação da Igreja Presbiteriana de Dourados, que tem a alegria de comemorar um aniversário muito especial. Não saia daí que nós vamos dar um intervalo e voltamos para falar sobre a nossa atividade, o nosso programa do dia. Casa das Flores, presentes especiais que dizem mais que palavras, que expressam emoções e transmitem carinho para qualquer pessoa, em qualquer ocasião. A Casa das Flores tem uma grande variedade em flores, arranjos e produtos para presentear ou decorar a sua casa. Casa das Flores, Rua Rael Bonfacker, 3080, no centro de Dourados. Mais informações, 3421-7627. Na Casa das Flores, o seu presente é uma grande declaração de amor. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraseg, administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Douraseg, administradora e corretora de seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. Este mês de maio é um mês muito especial para nós. Então, o programa MS em Foco vai deixar aqui uma saudação, cumprimentando a todas as mães do nosso país pelo Dia das Mães. Maio é também um mês da família e um mês também que a Igreja Presbiteriana de Dourados está comemorando 70 anos de organização eclesiástica e 92 anos da chegada dos missionários aqui no Mato Grosso do Sul. Eu quero contar um pouquinho dessa história hoje para você. O texto que nós vamos ler está em Atos capítulo 6, o versículo de número 7, que diz assim: crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Hoje nós vamos dar aqui um pequeno diagnóstico de como a palavra de Deus cresceu pelo mundo. Então, é um pequeno raio-x deste crescimento da palavra de Deus pelo mundo. A palavra de Deus sempre cresce, onde ela é pregada, onde ela é anunciada, ela cresce, ela expande, ela espalha seus ramos. A palavra de Deus, o reformador Martinho Lutero diz que ela é como um leão. Você não precisa de defender um leão. Você não precisa ficar defendendo a palavra de Deus. Você não tem que defender um leão. Basta você soltar o leão. Ele mesmo se defende. A palavra de Deus é assim, é como um leão. Você não precisa de ficar brigando com os outros por causa da palavra de Deus, querendo defender a palavra de Deus dos ataques do inimigo de todos os lados. Não. Você tem que proclamar a palavra de Deus, é como soltar o leão, ele que se defenda, não é verdade? A palavra de Deus, ela se defende, ela não precisa de advogado, ela não precisa
de defensores, ela mesmo se defende. Você só tem que soltar a palavra de Deus, anunciá-la, proclamá-la por todos os lados, onde você estiver agora. Nunca esqueça que você precisa de propagar, divulgar a palavra de Deus por todos os cantos. Um dia umas pessoas entenderam assim, e eu quero dar aqui um pequeno perfil, porque esse mês de maio nós estamos comemorando aqui em Dourados, a Igreja Presbiteriana Central aqui de Dourados está comemorando 70 anos de organização eclesiástica. No dia 27 de maio de 1951, ela foi organizada em igreja. E neste dia que ela foi organizada, o reverendo Francisco, lá da região oeste de Minas Gerais, lá de Lavras, ele esteve aqui em Dourados como presidente lá daquele presbitério para organizar a congregação em igreja. E naquele dia 27 de maio de 1951, ele abriu a sua Bíblia, a Palavra de Deus, pregou um sermão maravilhoso nesse texto de Atos, capítulo 6, versículo 7, com o tema Uma Igreja em Progresso. E esse tema é maravilhoso, uma igreja em progresso, progresso do Evangelho, progresso da Palavra de Deus. E ele então pregou nesse texto: crescia a Palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. A Palavra de Deus tem crescido de geração em geração. Tudo começou lá em Jerusalém. Depois que Jesus morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, impactados pelo ministério de Jesus, 3 anos de ministério público, pregando a palavra, ensinando nas sinagogas, curando enfermidades, Jesus então é crucificado numa cruz. No terceiro dia, ele ressuscitou dos mortos. Ninguém pôde impedir que a morte fosse vencida pela vida e que a vida prevalecesse sobre a morte naquele túmulo de Jesus que ficou vazio, e ele vive e reina pelos séculos dos séculos. Mas ele deu uma ordem aos seus apóstolos, e a ordem era o seguinte: vocês vão permanecer em Jerusalém até serem revestidos do poder de Deus. O Espírito Santo, ele havia prometido lá em João 14, 15, 16, que ele iria, mas não deixaria a igreja órfã. Ele mandaria o Espírito Santo para habitar na igreja, habitar no seu povo, para fazer a obra, aplicar a obra redentora de Cristo no coração do pecador, regenerar, dar nova vida, fortalecer a igreja, encorajar os crentes, conduzir os simples a toda a verdade, a palavra de Deus que é a verdade. O Espírito Santo viria para habitar em nós, fazer de nós o templo, a habitação de Deus, a terceira pessoa da Trindade. E eles ficaram ali aguardando, até que em Atos 2, você pode ler na sua Bíblia, o Espírito Santo desce sobre a igreja de forma poderosa, impactando aqueles corações. Galileus, homens simples, começaram a falar em outras línguas e anunciar a todos os cantos a palavra de Deus, mostrando ali a universalidade do Evangelho, que o Evangelho agora não é unicamente para um povo, para uma língua, para uma fala, mas é para gente de todas as tribos, povos, raças, línguas, nações. A universalidade do Evangelho, agora não tem mais barreiras para o Evangelho. E todos ali foram impactados, mas admiraram porque cada um falava numa língua estranha, mas falavam a mesma coisa. As grandezas de Deus, as maravilhas de Deus,
apontavam para a pessoa de Jesus Cristo, a ressurreição de Cristo, a ponto de todos ali ficarem, aqueles que observavam, chegaram a dizer: eles só podem estar embriagados. E Pedro fala: não estão embriagados. O que está acontecendo aqui é que o Espírito Santo, conforme prometido por Deus, veio para habitar na igreja e impactar. A igreja nunca mais deixou de ser habitada pelo Espírito Santo, impactada pelo Espírito Santo, cheio de poder, cheio da graça de Deus, cheio da palavra de Deus. E a igreja ali em Jerusalém, ao contrário lá da Torre de Babel, quando foi feita uma confusão das línguas, agora em Atos dos Apóstolos, na descida do Espírito Santo, línguas diversas, mas um mesmo entendimento, lá em Babel, promoveu aquela confusão das línguas e ninguém entendia ninguém. Aqui todo mundo entende todo mundo, apesar de falar em línguas completamente estranhas e diferentes, anunciando que este evangelho agora é para todas as nações, todas as línguas. Então, a igreja permanece em Jerusalém sob dura perseguição, prisão dos apóstolos, João, apóstolo Pedro, e ali eles castigados, fustigados com vara, ameaçados, mas nada disso fazia a igreja parar de crescer. De repente, as autoridades reclamam: nós ameaçamos, nós açoitamos esses cristãos para que não falassem em nome de Cristo, o Nazareno, que eles estão dizendo aí, ressuscitou dos mortos, e era inegável, estava lá para ver. Então, eles falaram assim: não obstante nós proibirmos que pregasse o evangelho, de repente eles encheram toda Jerusalém com essa doutrina. Meu querido telespectador, é impossível alguém proibir a igreja de pregar o evangelho. A missão é de Deus, não é nossa, dos homens da igreja. E então, Atos capítulo 6, após instituir os diáconos na igreja, Lucas registra este relatório autêntico, dinâmico, cheio de esperança, cheio de glória, cheio de alegria da igreja, pregando a palavra de Deus e dizendo: crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Foi muito feliz o reverendo Francisco quando organizou aqui a igreja, juntamente com o reverendo Marion Seidestricker, que era o pastor da igreja local, quando pregou nesse texto a palavra de Deus crescendo no Brasil, a palavra de Deus se multiplicando no Brasil como em toda a terra. É impossível impedir que a palavra de Deus cresça no mundo, porque a missão é de Deus. Se ela fosse do homem, ela já tinha caído por terra, mas essa missão é de Deus, é Deus que está por trás, conduzindo, protegendo, encorajando, salvando vidas. O evangelho chegando até o coração de famílias, de pessoas, aquele lar onde só reina briga, só reina palavrão, só reina agonia, falta de esperança, discórdia. O evangelho chega ali trazendo vida, trazendo crescimento, trazendo paz, trazendo salvação. Crescia a palavra de Deus. Foi pregado nesse texto aqui no dia 27 de maio de 1951, na organização da nossa igreja, e é um grande alento para a nossa alma saber que a palavra de Deus continua frutificando, não só aqui em Dourados, no Brasil, mas em todo o mundo, missionários sendo enviados, a palavra de Deus chegando nos cantos e recantos da nossa terra. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém multiplicava o número dos discípulos. Essa é a mensagem otimista do evangelho. Não saia daí, nós estamos aqui no Mato Grosso do Sul em Foco pela TV Com para todo o Brasil. Você que ligou agora, continue aí na nossa companhia. Vamos dar um intervalo e voltamos já. Eletrocar Centro Automotivo.
uma empresa que possui profissionais especializados e altamente treinados para cuidar do seu veículo. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos, baterias com garantia e durabilidade, troca de óleo com as melhores marcas do mercado. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Mais informações, 3422-7507. Farmavida, há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farmavida, Rua Hildabergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações, 3422-2859. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. O Mato Grosso do Sul em Foco, pela TV Com Brasil. Agradecemos a sua audiência onde você estiver. Nossos queridos brasileiros em toda a nossa pátria, por onde está chegando agora esta programação da TV Com Brasil, pelas operadoras e transmissoras deste programa. Nós estamos analisando Atos, capítulo 6, estamos falando aqui de Dourados, no Mato Grosso do Sul, neste momento que nós celebramos os 70 anos da Igreja Presbiteriana Central de Dourados e também lembramos dos 92 anos da chegada dos missionários em Dourados. Os missionários vieram para Dourados da seguinte forma: lá em São Paulo, reuniu uma liga das igrejas. Entre as muitas igrejas presentes, 4 das denominações resolveram formar uma agência missionária, uma missão, para trabalhar com os povos indígenas, como o Evangelho para todas as tribos, raças, línguas e nações, entendendo que esta é a visão de Jesus para essa terra e a visão do Evangelho para esta terra. 4 igrejas organizaram uma missão chamada Missão Evangélica Kaiowá, para trabalhar e levar o Evangelho a povos indígenas. A Igreja Americana, representada lá pelo reverendo Albert Sidney Maxwell, missionário americano, isso em 1928, 31 de agosto de 1928, lá em São Paulo. A Igreja Presbiteriana do Brasil, a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, a IPI, e a Igreja Metodista Brasileira, ou do Brasil, elas organizaram então a Missão Evangélica Kaiowá. No ano seguinte, em abril de 1929, 4 missionários saíram de São Paulo, mandados pelas suas igrejas. Eles não eram todos paulistas, mas saíram dali para vir para Dourados. Levaram 15 dias de viagem para chegar em Dourados, isto em abril de 1929. Era o reverendo Maxwell, missionário americano, um presbítero chamado Aston, da Igreja Presbiteriana do Brasil, um presbítero chamado Aston é da Igreja Presbiteriana Independente, um presbítero chamado João Marcos, que era da Igreja Presbiteriana do Brasil, e o doutor Nelson de Araújo, que era da Igreja Metodista lá de Minas, Juiz de Fora, Minas Gerais. Então, era um presbiteriano americano, um presbiteriano do Brasil, um presbiteriano independente e um metodista. O primeiro era pastor missionário, o segundo era professor,
o terceiro era agrônomo e o quarto era médico. Chamado Missão Integral, vieram para Dourados para trazer o evangelho a esses rincões do Brasil. Dourados em 1929 tinha apenas 2.000 habitantes. Dourados hoje tem cerca de 230 mil habitantes. Mas lá tinha 2.000 habitantes. A Vila de Dourados era um patrimônio que pertencia ao município de Ponta Porã. Ponta Porã é mais velho do que Dourados, e onde divisa o Brasil com o Paraguai. Esses missionários chegaram aqui e começaram a pregar o evangelho na Vila de Dourados e também trabalhar com os povos caiuás, Kaiowá, Guarani e Terena. Está aí até hoje a Missão Evangélica Kaiowá, que há 92 anos presta trabalho aos povos indígenas, com muito amor pelos povos indígenas, com muito zelo, e é muito querida também dos povos indígenas aqui no nosso Mato Grosso do Sul e outras regiões do Brasil, onde também presta trabalhos na área da saúde. Esses missionários fundaram aqui, além da missão que já tinha sido fundada, veio para Dourados, fundaram aqui a igreja presbiteriana de Dourados, fundaram aqui o Hospital Evangélico de Dourados e a Escola Presbiteriana Erasmo Braga, aqui em Dourados, e a Escola de Técnico de Enfermagem Vital Brasil. São entidades da Igreja Presbiteriana do Brasil, e a Missão Kaiowá, ela é parceira entre a Igreja Presbiteriana do Brasil e a Igreja Presbiteriana Independente, a IPI, do Brasil. E trabalha com muita alegria aqui nesta região. Mas a igreja, depois de 22 anos, como ponto de pregação, como congregação, ela é organizada em igreja. E como que a palavra de Deus cresceu na nossa região de Dourados e aqui no Mato Grosso do Sul? As missões nacionais da Igreja Presbiteriana do Brasil também tiveram um papel muito importante. Hoje, Dourados tem 5 igrejas presbiterianas e 4 congregações, e o presbitério de Dourados, que pega toda esta região, Ponta Porã, Mambai, Itaporã, Naviraí, Glória de Dourados, Rio Brilhante, Fátima do Sul e Deodápolis, toda esta região aqui, né, Carapó. Então, a palavra de Deus cresceu aqui. O texto que nós estamos falando diz: crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava o número dos discípulos, assim como muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. A palavra de Deus é dinâmica. Onde ela é pregada, ela vai ter perseguição, ela vai ter resistência, vão criar escândalos em torno dela, mas a palavra de Deus sempre vai prevalecer. É assim 2000 anos. A igreja estava em Jerusalém. De repente vem uma perseguição em Jerusalém e espalha a igreja por toda a Galileia, Samaria, por toda aquela região da Judéia, Galileia, Samaria, e ela se espalhou até os confins da terra. Começou com a perseguição em Jerusalém. Onde aqueles cristãos perseguidos iam, eles iam pregando o evangelho, impactados pela ressurreição de Cristo, pela saber que o seu Redentor estava vivo e está vivo, e é Ele que cuida da sua igreja, Ele ama a sua igreja, Ele chama os seus e salva e traz uma nova esperança. Onde eles iam pregando a palavra de Deus. De repente vem o apóstolo Paulo, convertido, um perseguidor do evangelho, e já aconteceu assim quantas vezes na história da igreja, pessoas que perseguiam o evangelho para que a palavra de Deus não prevalecesse, para que a palavra de Deus não fosse pregada, de repente são alcançados pelo evangelho, e de perseguidor ele torna um apóstolo, um pregador e perseguido. Esse homem foi duramente perseguido pelos seus próprios compatriotas e pelas autoridades, onde ele era denunciado como um pregador da palavra de Deus. O Império Romano matou, decapitado em Roma,
o grande líder do cristianismo, o apóstolo Paulo, mas nada disto fez a igreja parar de crescer. Crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava o número dos discípulos, a igreja continuou a crescer, a palavra de Deus a prevalecer. Tem um livro publicado pela CPAD, que é a editora da Assembleia de Deus, chamado As Catacumbas de Roma. Eu recomendo você ler esse livro, quando a igreja teve que sobreviver um período nas catacumbas de Roma, ou seja, numa cidade subterrânea próxima de Roma, e há poucos dias vi um documentário da Capadócia também, onde existiam ali as cavernas e os cristãos perseguidos refugiavam ali para escapar do Império Romano, outros entregavam as suas vidas para serem sacrificadas por amor a Cristo, mas nada disso impediu que a igreja continuasse a crescer e a progredir, a expandir por toda o mundo habitado. Quando vem a reforma protestante do século XVI, a palavra de Deus toma um novo fôlego na pregação, no crescimento, no envolvimento com o reino dos céus, a era das missões modernas, os avivamentos da igreja, tudo isso foi fazendo com que o evangelho crescesse, e até as epidemias, as pandemias. Enquanto os pagãos fugiam de medo dos mortos e daquelas pessoas infectadas, os cristãos iam lá sepultar aquelas pessoas, consolar os que estavam sofrendo, e quando terminava a pandemia, a igreja estava ainda mais fortalecida. E isso é um desafio para nós nesse tempo de pandemia. Não é hora de enfiarmos em caverna, mas hora de prestarmos um serviço relevante à nossa sociedade, consolar os que sofrem, levar socorro para aqueles que carecem de socorro. A igreja tem feito isto no nosso país, para a glória e o louvor do nosso Deus. Então, a palavra de Deus vai crescendo, e muitíssimos sacerdotes aqui, porque era um grupo resistente ao evangelho, ou seja, até aqueles que são resistentes ao evangelho, vêm abraçando a fé em Cristo, e vem agora se curvando aos pés de Cristo como o único Senhor e soberano dos reis da terra. Foi assim que o evangelho chegou no Brasil. Em 1859, isto há mais de 150 anos atrás, num avivamento nos Estados Unidos, veio para o Brasil um missionário presbiteriano chamado Ashbel Green Simonton. Simonton é o grande pregador do evangelho na terra brasileira, e ele chegou aqui no dia 12 de agosto de 1959, e veio pregar o evangelho em nossas terras brasileiras. Depois o evangelho chegou até aqui em Dourados, em 1929, com esses missionários que já citamos, e aqui ela expandiu, a palavra de Deus expandiu por toda a região. Quantas igrejas nós temos em Dourados, não só presbiterianas, metodistas, presbiteriano independente, batista, as igrejas pentecostais, neopentecostais, quantas igrejas na nossa cidade, porque a palavra de Deus continua crescendo, em meio aos abusos, em meio às blasfêmias, em meio a aquelas escárnios, a palavra de Deus continua crescendo e prevalecendo. Escândalos internos, escândalos externos, nada disso vai impedir a palavra de Deus de continuar crescendo, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, ela é mais cortante do que uma espada de dois gumes. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Isso continua acontecendo. Que Deus abençoe a sua vida, e que a palavra de Deus chegue também até a sua casa, até a sua família, até o seu lar, onde você estiver agora. Receba o nosso abraço. O Mato Grosso do Sul em Foco tem a alegria de comunicar a você que a palavra de Deus continua crescendo no mundo. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos para concluir o nosso programa de hoje.
Ter um bolão mesmo é só com a Autopeças e Acessórios Modelo. Peças ou acessórios para o seu caminhão ou caminhonete é na Autopeças e Acessórios Modelo. Uma loja completa em peças e acessórios para o seu caminhão ou caminhonete. E também guincho 24 horas. Chegou a hora de marcar um gol de placa com a Autopeças e Acessórios Modelo. Em Dourados e Campo Grande. Marcas famosas de lubrificantes. Há 38 anos atendendo Dourados, uma loja especializada em troca de óleo com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado. Temos uma equipe treinada e preparada, trabalhando com amor e dedicação para garantir a total satisfação de nossos clientes. Também trabalhamos com escapamentos. Marcas famosas de lubrificantes. Avenida Marcelino Pires, 517 em Dourados. Mais informações nos telefones 3902-2100 ou 8112-7929. Nós vamos encerrar aqui esse programa Mato Grosso do Sul em foco, direto aqui de Dourados, Mato Grosso do Sul, para todo o Brasil, pela TV Com. Eu agradeço a sua companhia. E lembre que nós estamos comemorando 70 anos de organização da Igreja Presbiteriana de Dourados e 92 anos da chegada dos missionários aqui, e a palavra de Deus continua crescendo em Dourados e em toda a terra. Nós vamos orar, vamos falar com Deus neste momento. Senhor, muito obrigado, porque foi o Senhor quem nos escolheu a nós, não fomos nós que escolhemos ao Senhor, mas foi o Senhor quem nos escolheu para nos salvar em Cristo e para que pudéssemos pregar o Evangelho e a palavra do Senhor crescer em toda a terra, como cresceu em Jerusalém, se expandiu por toda a cidade, toda a região, se expandiu por toda a terra, e hoje vemos a palavra do Senhor sendo pregada, dando ecos em toda a terra, porque é mandamento do Senhor que em toda a terra se faz ouvir a tua voz. Bendito e exaltado é o teu santo nome. Obrigado pela chegada dos missionários em Dourados em 1929, pela pregação do Evangelho nessa cidade e região, pelas instituições aqui fundadas depois da chegada deles por outros irmãos que sucederam esses missionários aqui. Agradecemos ao Senhor a bênção do Evangelho nesta cidade e pedimos que continue crescendo a palavra do Senhor, não só em Dourados, Mato Grosso do Sul, mas em todo o Brasil, em todo o mundo. E que nem mesmo esta pandemia, ou apesar dela, a palavra do Senhor continue crescendo, frutificando, trazendo esperança para aquele que está sem esperança, trazendo consolo para aquele que perdeu entes queridos e precisa do consolo da tua graça nos seus corações, trazendo ânimo para aqueles que pregam a tua palavra, para permanecer pregando, porque a palavra do Senhor é poderosa e continua crescendo em toda a terra. Bendito seja o teu nome. Renove no nosso coração esta graça bendita do Evangelho a cada dia, para permanecermos firmes e inabaláveis na fé, aguardando a volta do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que em breve voltará para julgar este mundo e para resgatar a sua igreja. Oramos assim com gratidão e louvor, e oramos pelas famílias que nos acompanham agora. Fazemos isto em nome de Jesus. Amém. Agradeço a sua companhia aqui no Mato Grosso do Sul em Foco. Continue na programação da TV Com Brasil.